Bem pessoal, tudo bem? Humberto aqui com vocês, passando aqui para fazer um vídeo muito breve sobre a revisão da FGTS. Se vai ser realmente julgada dia 20 ou se não vai. Estou trazendo esse vídeo, uma conversa, uma discussão com vocês, porque no dia último 13 de abril, salvo engano, de 2019, 2021, não recordo muito bem agora, o STF tinha marcado o julgamento, né? Na época o presidente Fux tinha marcado o julgamento para ocorrer naquela data, só que chegou ali muito próximo da data, salvo engano, uma semana antes, o julgamento foi retirado de pauta, porque o presidente pode fazer isso, né? O presidente do tribunal. E para a dúvida agora, né? Será que realmente vai ser julgada a revisão da FGTS agora no dia 20 de abril? Se você não sabe, dia 20 de abril agora, no caso na próxima quinta-feira, vai ser julgado, está marcado o julgamento para a revisão do FGTS, no caso, né? É a ADI 5090. Essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela tem como objetivo basicamente trocar o índice de correção da FGTS nas contas dos trabalhadores, né? Se você não sabe, o FGTS atualmente ele tem a seguinte forma de remuneração, na verdade desde quando ele foi criado até hoje em dia. 3% ao ano mais a TR. A TR é uma sigla para taxa referencial. A taxa referencial basicamente é uma taxa que o Banco Central criou para regular o índice de regulação financeira, no caso, né? Como se fosse ali uma Selic ou uma outra taxa que regula a questão financeira. No caso, essa taxa referencial ela também serve como índice de remuneração da poupança quando os juros da Selic está menor que 8,5% ao ano, né? Que é o caso atualmente. Então, que não é o caso atualmente. Atualmente a Selic está em 13, 13 e pouquinho, então a poupança paga 70% da Selic. Quando essa taxa Selic está baixa, a TR serve como remuneração à poupança, que é 0,5% ao ano mais a TR. No entanto, a TR ela permaneceu baixa, próxima a zero, por muito tempo mesmo, muito tempo. A ADI 5090, que foi proposta pelo Partido Solidariedade, mais conhecido como PSOL, eles disseram que de 99 até 2013 houveram perdas significativas no caso da TR, da forma de remuneração do FGTS em relação à inflação. A inflação basicamente é o aumento de preços generalizado, uma média de aumento de preço de todos os produtos. E ela faz com que você perca poder de compra. Você deve saber, por exemplo, que lá, se você é um pouco mais antigo, você deve saber que antigamente se comprava uma Coca-Cola por ali 3, 4 reais, isso há muito tempo atrás. Hoje em dia, com 3, 4 reais você não compra nenhuma latinha de Coca-Cola muito pequena. Isso é inflação. As coisas vão aumentando de preço, que antigamente se comprava com R$ 1, hoje em dia você precisa de mais dinheiro para comprar aquilo, né? Isso vale até para o próprio salário mínimo e tudo mais, né? Assim, você sabe que todo ano ele vai aumentando porque as coisas todo ano aumentam, né? Então, a inflação é isso, ela é um aumento de preço. E se a taxa de remuneração, que no caso o governo e a Caixa que administra esse fundo, elas dão para o FGTS é menor do que a inflação, o dinheiro que você está lá está aumentando, porém você não está ganhando dinheiro efetivamente, porque o dinheiro que fica lá você não pode sacar, porque o FGTS tem você só pode sacar ele em determinados períodos, né, quando ocorre a demissão sem justa causa, quando ocorre para comprar casa própria, quando ocorre doença grave ou quando você está muito tempo afastado do trabalho. Basicamente nessas hipóteses. Então, pessoal, o dinheiro, via de regra, fica lá parado. A pessoa não pode mexer e está lá perdendo o dinheiro. A gente sabe que é um dinheiro do trabalhador, que o empregado, o patrão, né, ele paga ali 8% sobre o salário do empregado mensalmente, vai depositado na FGTS para quando ele sair da empresa, ou então passando um tempo ele vai ter um saldo bom ali, da entrada na casa própria. Então aquele dinheiro é do trabalhador, porém ele não pode sacar e do modo como estava sendo remunerado a FGTS, o dinheiro que estava ali estava sendo perdido, né? Se estivesse na mão do trabalhador, por exemplo, poderia pelo menos repor a inflação, né? Que
3% ao ano, mas a TR estando zerada, vamos supor que seja ali 3%, a inflação estando ali em 12, 13, 15% ao ano, você está perdendo ali a diferença, né? Então, perde-se muito dinheiro. Aí quando o trabalhador saca o dinheiro, está sacando um dinheiro ali maior do que depositou, porém não compra quase nada comparado ao que ele poderia comprar se tivesse sido reposto pela inflação. Então, basicamente essa é a queixa ali da ADI 5,90 proposta pelo pessoal e que vai ser julgada agora dia 20 pelo STF. A gente tem um panorama muito incerto sobre a questão do julgamento. Porque, primeiro, que pode acontecer, o julgamento ele pode ser retirado de pauta, como aconteceu anteriormente. Pode. Achamos provável? Não. Porque a ministra Rosa Weber, que é a atual presidente do STF, ela enfrentou temas bem espinhosos, como, por exemplo, a revisão da vida toda, que foi julgada no último dia 1º de dezembro. Então, essa ministra, ela não tem ali eu posso dizer, um rabo preso ou algo nesse sentido, né? Com o legislativo ou com o executivo, no caso, com o presidente ou com o Congresso. Ela realmente bota para julgar ali os processos que têm um impacto financeiro muito grande. A exemplo, a revisão da vida toda, que vai causar um prejuízo, mas vai gerar um custo para o governo um pouco maior, justamente por conta das condenações que ele vai sofrer. E a revisão da FGTS também, porque no caso é a Caixa Econômica Federal que provavelmente vai pagar essa conta. A gente não sabe como é que vai acontecer isso ainda, né? A gente não sabe como é que vai acontecer, mas alguém vai pagar essa conta e provavelmente é o governo. Então eles estão, assim, não é uma coisa que qualquer governante queira, que é pagar a conta, geralmente bilionários, né? Que vai retirar o orçamento, aquela coisa toda, e vai deixar menos dinheiro na mão desse governante. Então a presidente ela tem enfrentado esses temas com realmente peito aberto. Acredito que o julgamento realmente vai acontecer agora dia 20, que não vai acontecer uma retirada de pauta, que a gente vai ter o julgamento. Agora, quanto ao resultado do julgamento, se vai ser ganho de causa para os trabalhadores ou não, a gente não tem nenhuma certeza, justamente porque o STF ele tem julgado tanto a favor quanto contra em casos muito parecidos. No caso de declaração de inconstitucionalidade da taxa referencial da TR, a gente não tem um panorama. Mas o recente, no caso histórico recente, é favorável. Mas assim, a gente não sabe porque desde os últimos julgamentos a composição do STF mudou um pouquinho, né? A gente tem, por exemplo, agora o ministro Lewandowski aposentado, a gente tem o ministro Nunes Marques, a gente tem o ministro André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes e muitos outros que, quando alguns julgamentos favoráveis à declaração de constitucionalidade da terra foram feitos, né, quando foram julgados, a composição da corte era outra. Então a gente não tem muito uma certeza sobre isso, né? A gente não sabe o posicionamento desses ministros acerca do tema. Então vamos aguardar o que nos resta. E dia 20 a gente vai ter ali o julgamento, que pode se estender até o dia 21, como aconteceu na revisão da vida toda, para a gente saber realmente se os trabalhadores terão direito a essa correção da FGTS ou se não terão. A orientação que eu sempre dou para os meus clientes e deixo muito claro quando eu vou entrar com esse tipo de processo é o seguinte: olha, você, geralmente, como a gente trabalha da seguinte forma, vai cobrar um valor para entrar com o processo, mais uma porcentagem ao final da ação. A gente deixa muito claro para o cliente que é o seguinte: se você entrar com o processo, você pode ganhar tudo, né? No caso, ganhar ali a correção, que varia em torno de alguns clientes 30 mil, 20 mil, 10 mil reais, ou você pode perder o valor que você vai entrar com o processo, que é um valor ali ainda quase simbólico, né, para isso. No caso, sempre se você é advogado, está vendo esse vídeo, se você é cliente, aqui a gente cobra um valor ali simbólico para entrar com o processo, porque tem o trabalho de fazer o cálculo, o trabalho de entrar com o processo, né, de dar um protocolo ali, então a gente acaba fazendo isso. E caso se o cliente perder, vai perder esse valor, digamos assim, perder a causa, ele não vai perder esse valor, a remuneração do advogado pelo trabalho foi essa, e que não vai ser, no caso, ter outra remuneração, porque geralmente é no êxito, né, a questão do pagamento. Mas a gente deixa muito claro que ganhando a ação, o valor ele vai ser cheio, né? Agora, perdendo o processo, infelizmente, não tem muito o que fazer, né, a não ser realmente suportar
o pagamento, né?